Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a este espaço. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem investindo um pouquinho do seu tempo aqui conosco para pensarmos a respeito de vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, de como entendemos o mundo à nossa volta nesse vai e vem, nesse movimento constante. A temática que temos para hoje, eu gostaria de propor para vocês para que pensássemos a respeito dessa dicotomia, dessa separação que fazemos entre vida cristã e entre vida secular, entre vida profissional, entre vida familiar. Será que é isso mesmo? Existe toda essa separação? Depois da nossa vinhetinha, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Fique aí com a gente, olha aí a nossa vinheta. Enquanto passa a vinheta, dá um joinha, inscreve-se aí no canal se você não foi inscrito ainda. E um abração para você e mais uma vez muito obrigado por estar aqui conosco. Roda aí a nossa vinheta. Muito bem, vamos lá. Então qual é a treta da vez? Qual é o problema que tem afligido aí nossa mente e o nosso coraçãozinho? Bom, o que a gente vê muito é essa diferenciação, principalmente do povo evangélico, dos cristãos, entre a minha vida cristã, aquilo que eu vivo na igreja, aquilo que eu vivo dentro da minha comunidade cristã, e a minha vida secular. Duas coisas tratadas como se fossem diferentes. A minha vida cristã e a minha vida secular. Não só o povo cristão trata isso, mas como a gente também costuma separar muito assim. A minha vida profissional e a minha vida familiar, minha vida pessoal. No meio profissional, no meio corporativo, a gente até fala muito, a gente precisa separar o que é profissional, o que é pessoal. Esse aqui é minha vida profissional, esse aqui é minha vida pessoal. Só que isso gera um grande problema, sabe por quê? Porque nós só temos uma vida. Nós não temos duas vidas, 3 vidas, 4 vidas. Como que você vai conseguir separar a sua vida profissional da sua vida pessoal 100%? É impossível fazer isso. Sabe por quê? Porque você é a mesma pessoa. Você não é uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Você não é uma pessoa em casa, uma pessoa na igreja. Você é a mesma pessoa. Como então você vai conseguir separar isso? Isso tem adoecido muita gente. E nesse momento de pandemia, isso tem sido mais um fator de adoecimento. Porque você começou a entrar em choque, aquele perfil, aquela máscara que você vestia para ir trabalhar, com a máscara que você vestia em casa. Agora esses dois universos, esses dois cosmos que você criou, se juntaram e começou a entrar em conflito. Porque a pessoa que você era no trabalho, que você expunha ao mundo à sua volta no trabalho, entrou em choque com a pessoa que você externava na sua casa com a sua família. O que a gente aprende dessa situação toda é que nós não podemos ser duas pessoas, nós não podemos ter duas caras, nós não podemos ter dois padrões de vida e de conduta. O meu padrão de vida e de conduta, a pessoa que eu sou, ela deve ser a mesma no trabalho, a mesma na igreja, a mesma na escola. Não importa onde eu esteja, eu tenho que ser e ter o mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de conduta. A gente escuta muitas histórias, eu particularmente não tive a oportunidade de conviver com ninguém que tivesse esse padrão de vida, mas você escuta muitas pessoas dizerem, por exemplo, de gente que era muito santo na igreja, de levantar as mãos, adorar e orar lindo na igreja e chegar em casa, espancar a esposa, espancar os filhos e ser uma pessoa totalmente diferente em casa. Já escutei relatos também de crianças que teriam falado para os pais assim: nossa pai, eu queria tanto que você fosse em casa também aquela pessoa que você é lá na igreja. O que a gente aprende na palavra de Deus, por exemplo, em relação ao nosso trabalho, é que nós devemos servir aos nossos patrões, aos nossos senhores, como nós servimos a Deus.
Isso também reflete, por exemplo, a pessoa que ela é extremamente responsável e profissional e pontual no seu trabalho, mas ela é totalmente relapsa e irresponsável nas coisas da igreja. Ela nunca chegou um dia atrasada no trabalho, mas não tem um evento na igreja, um compromisso que essa pessoa faça na igreja que ela chega no horário. Essa responsabilidade, né, ela não pode ser também separada, porque você é a mesma pessoa. Se você tem a condição e a capacidade de se programa para chegar no horário nas suas coisas de trabalho, você tem que se programar também para chegar no horário nas coisas da igreja. Porque se a gente começa a dissociar, a separar essas coisas, tirando, claro, as questões de transtornos, de adoecimento psicológico, né, de pessoas que têm múltiplas personalidades, e aí é uma doença mesmo, isso é um transtorno e precisa ser tratado. Não é esse caso que eu quero tratar, é o caso em que você mesmo começa a ter comportamentos diferentes na frente das pessoas e com a sua família. A questão só que eu queria levantar para que a gente pudesse pensar e amadurecer, né, é só essa questão de que você não pode ser uma pessoa na igreja e você não pode ser uma pessoa em casa. Não dá para ser uma pessoa na igreja e não dá para ser uma pessoa totalmente diferente no trabalho. Sabe por quê? Porque a pessoa que você é na igreja com a pessoa que você é no trabalho são exatamente a mesma pessoa. Você não consegue ser duas pessoas diferentes. Você não pode ter uma vida religiosa e uma vida profissional, ou uma vida religiosa e uma vida familiar totalmente dissociada uma da outra. Sabe por quê? Porque você é único, você só tem uma vida. Você não tem duas vidas, três vidas, você é a mesma pessoa. É impossível que você separe 100% daquilo que você é na igreja daquilo que você é no trabalho. O caráter que você tem que ter e demonstrar na igreja tem que ser o mesmo caráter que você tem em casa. A sua conduta moral na igreja, a sua conduta cristã, o seu relacionamento com Deus que você demonstra na igreja, ele tem que ser com a mesma intensidade do relacionamento com Deus que você tem em casa e que você tem no seu trabalho. Essa questão de ter minha vida profissional, minha vida religiosa, minha vida familiar totalmente separada, isso é balela. Isso não existe, é impossível de você conseguir fazer isso. O que nós temos que ter, claro, é um bom senso no sentido de que, né, na minha profissão, eu tenho uma postura, não é que eu seja uma pessoa diferente, tá? E não é que eu tenha uma ética diferente, eu tenho uma postura diferente. Eu me relaciono com as pessoas de forma mais formal, isso no meu trabalho, tá bom? Agora, na igreja, eu tenho uma postura diferente, mas a minha ética, a minha moral, a minha conduta tem que ser pautada da mesma forma como a minha ética, a minha moral, a minha conduta é pautada no meu trabalho, tá certo? O que a Bíblia nos ensina é que eu não posso servir a Deus de uma forma e servir ao meu Senhor, ao meu patrão de outra forma, né? Eu não posso ser fiel na igreja e porque estou servindo a Deus ali e ser um preguiçoso e irresponsável no meu trabalho. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos servir aos nossos patrões, aos nossos senhores, da mesma forma que servimos a Deus. Tá certo? É assim que a Bíblia nos ensina. O que Deus requer de nós é que nós tenhamos o mesmo conduta, o mesmo amor, o mesmo empenho que nós temos na igreja, nós temos que ter também no nosso trabalho. Simplesmente pelo fato de que eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho duas caras, eu não tenho duas máscaras, eu não tenho duas vidas para dissociar. Fique com Deus, fique aí esse pequeno pensamento aí para que você possa meditar a respeito disso, que você possa ser a mesma pessoa que você é na igreja, você seja em casa, a mesma pessoa que você é em casa, você também seja lá no seu trabalho, tá bom? Deus te abençoe, Deus possa derramar sobre você entendimento, que Ele possa derramar sobre você graça, que Ele possa derramar a presença dEle na sua vida e na vida da sua família. É isso que eu desejo para vocês. Até o próximo vídeo, um abração, tchau!